Uhum. e eu tinha feito a primeira parte do TCC. Eu acredito que eu vou fazer a segunda parte agora. Não sei ainda muito bem como que vai ser, mas eu acredito que eu tô no TCC 2. Você fez alguma atividade? Só um. Só um. Tá. Atividade 2, então você não entregou. Não. Tá. A gente está na atividade 3. O que que é a atividade 3? A atividade 3 é você enviar toda a atividade 1 e 2 corrigida. Então, para a atividade 3, no seu caso, você vai ter que elaborar a atividade 2 mais a atividade 3. Mas como não houve a correção, então você vai precisar criar em cima do modelo, e aí vai ter uma correção na atividade 3. O que que acontece? Cada atividade tem uma pontuação. Então, a pontuação da atividade 2, essa pontuação você perdeu, mas você consegue recuperar a atividade 1 e a atividade 3. Certo? Entendi. Aí eu faço a 3 que vai estar a 2 junto, valendo E nota da 2 também. não, porque essa 2 acabou. Você perdeu a atividade 2. O que que vai acontecer? Se você está no TCC 2, você tem uma pontuação. Eu vou mostrar agora a pontuação de cada uma, você vai entender melhor. E aquilo que você ficar com dúvida, você vai me perguntando, pode ser? Pode ser, obrigada. Que eu acho que é mais fácil de visualizar em relação à tabela. Tá Acho que bom. já chegou uma turminha. Vamos lá, então eu tenho TCC 1 e TCC 2. Eu vou começar com o TCC 1 pela ordem, tá? E em seguida a gente vai para o TCC 2. Como vai funcionar? Vocês vão para a atividade 3. O que significa atividade 3? A atividade 3 é vocês entregarem o trabalho completinho, ou seja, do começo lá que vocês começaram a desenvolver até o final. O TCC 1 é o projeto. E o TCC 2 é a monografia. Então, quem fez o projeto, que está no TCC 1, é o primeiro contato que está tendo com o TCC. E quem está na monografia é o segundo semestre que está trabalhando no TCC. Ou seja, são aqueles indivíduos que vão apresentar ainda esse semestre, certo? Então, a gente vai começar aí, eu vou compartilhar a tela para vocês do TCC 1, aqueles que não apresentam agora, aqueles que estão desenvolvendo projeto, ok? Então, vamos lá. Anotem as datas vocês já têm acesso desde o comecinho, desde o nosso primeiro encontro, eu já passei essas datas para vocês. E tem disponível também lá no manual de vocês. Então, vamos lá. TCC 1. A entrega final da atividade 3 é no dia 5 de junho. O tutor ele tem até o dia 26/6 para lançar as notas do TCC. Então, Carol, o tutor não me pontuou ainda. Ele tem até dia 25, tá ali escrito no cronograma, ok? Data final, dia 5. Carol, vai ter prorrogação de novo? Gente, eu não vou garantir que tenha prorrogação, porque a prorrogação que teve não foi uma prorrogação agendada, foi uma prorrogação surpresa até mesmo para mim. Então, conte que não haverá prorrogação, porque a gente não sabe se vão abrir o campo ou não. Que nem da outra vez, eu afirmei, né, dia 15, é dia 15. Por quê? Porque a gente não sabia da prorrogação. Ah, vai que a gente conta, então, que vai ter uma prorrogação. Aí pode perder a data. Então, trabalha com dia 5 de junho. Qual é o horário que tem que enviar? Até as 23h55. Eu tive uma aluna que enviou às 23h58. Ela perdeu o lançamento da atividade, então ela zerou nessa atividade. O tutor segue bem à risca o campo de horário, ok? Dúvida sobre o cronograma? Quem está aí? E aí nós temos aí atividade 3. O que que vocês vão desenvolver na atividade 3? Vocês vão apresentar todos os conteúdos desenvolvidos até agora, na atividade 1 e atividade 2, e vão acrescentar a introdução do trabalho. Então, a introdução é o que você vai abordar brevemente o seu tema, certo?
Abordando esse tema, você vai dar continuação, você apresenta o seu trabalho nessa introdução. Além da introdução, o que você vai precisar? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que foram desenvolvidos neste semestre. O TCC1, ele tem menos elementos que o TCC2. O TCC2, ele já vai entrar todo o trabalho completinho, certo? Então, vamos lá. Avaliação. Então, a gente tem atividade 1, atividade 2 e atividade 3. A atividade 1 valeu aí de 0 a 2.000 pontos. A atividade 2, de 0 a 2.000 pontos. E agora, a atividade 3 vai valer 6.000 pontos. Então, o total da pontuação do TCC é 10.000 pontos. Então, aqueles que, por exemplo, não entregaram a atividade 1 e começaram a fazer o TCC a partir da atividade 2, só vai conseguir tirar no máximo 8.000 pontos, porque perdeu a primeira pontuação. O mesmo acontece, perdeu a atividade 2 e vai fazer só a atividade 3. Então, aí, perdeu a pontuação da atividade 2 e vai somar a atividade 1 e 3. Então, tem chances de tirar 8.000 pontos. Carol, não fiz atividade 1, não fiz atividade 2, eu fiz só atividade 3. Eu posso entregar? Pode, mas você pode conseguir apenas 6.000 pontos. E aí, você vai ter que fazer um trabalho extremamente bem feito, tentando evitar qualquer tipo de erro, certo? Aí tem os critérios de correção aqui no manual. E aqui na atividade 3, o que vai ser corrigido? Vai valer 6.000 pontos. Como que vai funcionar? Vai ter a apresentação da atividade 1 e 2. Então, toda aquela correção que a sua tutora solicitou, você vai ter que ter feito, vai ter que fazer para a atividade 3, para que ela consiga ali corrigir novamente de acordo com a correção dela. Então, vai ter ali 1.000 pontos, certo? E aí ela vai corrigir estrutura lógica, linguagem adequada, referências, citações e formatação correta. Então, nessa atividade, vocês têm que formatar tudo, do começo até o final, em ABNT. Não pode deixar nenhum probleminha em relação à formatação, certo? Essa parte vai valer 1.000 pontos e depois tem aí a apresentação da fundamentação. Deixa eu só adicionar o colega que chegou. Depois, errei. Você vai ter a apresentação da fundamentação teórica embasada em quê? Citações, teorias e assuntos de sua autoria relacionada ao tema, e principalmente assuntos específicos. A fundamentação teórica é aquele momento que você vai fazer a revisão bibliográfica, né? Então, você vai apresentar ali uma discussão entre autores, uma breve discussão que será aprofundada lá na segunda fase. E aí, o tutor vai aí pontuar cerca de 2.000 pontos. A apresentação da metodologia aplicada de acordo com os objetivos propostos, definindo de forma detalhada o desenvolvimento da pesquisa, tais como temporalidade, critérios de inclusão e exclusão, bases utilizadas ou referencial teórico. Então, a sua metodologia vai ser aí pontuada em 1.500 pontos. O que é metodologia? É o passo a passo que você desenvolveu e vai desenvolver esse trabalho. Quem está no TCC1, sempre no futuro, porque você está desenvolvendo, você tem uma previsão da elaboração desse trabalho. Aí vocês têm o cronograma, apresentação de todas as datas que contemplam o desenvolvimento do projeto até a sua conclusão, 500 pontos. Apresentação do texto com coerência, delimitando início, meio e fim, redigindo em linguagem técnica, acadêmica e didática de forma impessoal. Então, vai ser avaliada a escrita de todo o trabalho. E, por último, vai ser avaliado aí com 500 pontos as referências. Então, vocês precisam referenciar todos os autores que foram citados, certo? E aí, vai ter uma soma de toda essa pontuação para dar o total do seu TCC, 6.000 pontos aí na atividade 3. E, dia 25 de junho, terá o lançamento do TCC ao todo. Atividade 1, mais atividade 2, mais atividade 3. Dúvidas quanto à pontuação? Quem está no TCC 1? Não. Não? Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Vocês têm alguma dúvida em relação ao trabalho de vocês? Porque o que acontece? Essas 2 últimas semanas, elas vão ficar bem puxadas. Eu não vou dar conta de responder e ler trabalho por trabalho. Na verdade, eu nem faço isso. Quem faz é o tutor.
mas às vezes eu ainda sento com o aluno, né? Tenho os meus orientandos também. Então, assim, qual é o meu conselho? Pegar o seu orientador, envia para ele te ajuda nessa correção, e aí vocês caminham. Então, esse momento que a gente está nesse encontro é o momento de esclarecimento das dúvidas que vocês tiverem, porque eu posso demorar para responder e talvez atrasar a sua entrega, certo? Carol, eu tenho uma dúvida. Diga, meu bem. Eu não entendi essa questão que diz os elementos pré-textuais, textuais e tudo mais. Eu imaginei mesmo. Eu imaginei que vocês teriam essa dúvida e já deixei separado para vocês. Porque, na verdade, esses elementos, eles são mais lá na monografia. Então, eu separei aqui para vocês, lá no livro de vocês de metodologia científica, na página 152, vocês têm todos os elementos, certo? Todos esses elementos vão ser apresentados no TCC2, não é o TCC de vocês. Mas vocês têm alguns elementos agora, nesse momento. Por exemplo, capa vocês têm. Folha de rosto vocês têm. Vou mostrar para vocês um modelinho de vocês, que aí vocês vão entender melhor o que são esses elementos pré-textuais. Os elementos pré-textuais são aqueles antes da introdução, certo? E os elementos pós-textuais são aqueles lá no final, certo? Então, aqui, elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, lista de ilustrações, se vocês tiverem, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, listas de símbolo e sumário. Os elementos textuais é tudo aquilo que vocês fizeram no desenvolvimento do trabalho. E os elementos pós-textuais é aquilo que vem referências e o que vem depois. Glossário, apêndice, anexo, índice, certo? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Se vocês pegarem aqui o trabalhinho de vocês, eu vou trocar a tela. Conseguem ver? Não. Agora sim. Agora foi, deixa eu só ver se eu abri o certo. Então, vamos lá. O que que vocês precisam apresentar nesses elementos pré-textuais? A capa, que é o que vocês já fizeram. Aí você tem aqui a folha de rosto, certo? E o sumário. Esses são os elementos pré-textuais que vocês vão apresentar no TCC1. Depois você dá continuidade à edição do seu trabalho, introdução, certo? Mas problema. Pode falar. Se a gente já fez isso, não precisa fazer, né? Não, mas se acaso alguém não enviou, porque pode acontecer essa opção, já que é solicitado só na atividade 3, aí cria agora. Se tiver algum erro, por exemplo, aqui está em minúsculo, aqui está sem o logo, então é a chance de você arrumar. Entendi. Certo? O seu trabalho, Jamila, a gente tem que ver a parte da introdução depois. Eu não sei se você tinha feito manteve. A introdução. Sim. Então, eu já tinha feito a introdução desde o primeiro trabalho, só que eu não prestei atenção em que não tinha que enviar a introdução nesse momento, e enviei. E daí, na segunda correção da segunda atividade, ela já tinha colocado no meu primeiro que eu não tinha que apresentar a introdução, então eu retirei. Mas, na verdade, eu já tenho feito a introdução, então agora só vou adicionar. Só adicionar, perfeito, então. Maravilha. Aí já está pronto aí. Aí vocês têm que fazer introdução. Nesse momento, então, o que vocês precisam apresentar? Os elementos pós-textuais, a introdução, certo? Depois da introdução, vocês vão ter que apresentar problema corrigido, os objetivos corrigidos, justificativa corrigida, fundamentação teórica corrigida, metodologia também vai voltar corrigida, porque foram que vocês enviaram na atividade 2. Cronograma corrigido. E apresentar as referências. Beleza? Certo. Isso é o que vocês têm que apresentar agora para a turma do TCC1. Alguém tem dúvida? Não, deu para esclarecer, Jamila? Deu, agora sim. Estou bem mais tranquila.
Então, perfeito. Então, Muito isso vocês obrigada. têm que enviar até o dia 5. Quem conseguir enviar hoje, eu acredito que ainda consiga uma chance de correção, certo? Sim, eu já vou enviar, só vou adicionar a introdução. Eu não sei se passo para você antes para dar uma lida na introdução, porque às vezes eu coloco umas palavras meio perdidas ali, mas eu acho que já vou enviar Pode hoje. passar. A Jamila, ela tá como me orientando, tá, gente? Por isso que ela tá mandando para mim. Por isso que ela tá falando que vai me enviar, que eu acabei de falar que eu não vou pegar trabalho, mas como assim da Jamila vai pegar? Só para explicar para vocês. Pode enviar, Jamila. Então tá bom, Tá obrigada. bom? De nada. Pessoal, dúvidas aí no TCC1? Eu tinha dúvida, mas você já falou aí, já me respondeu a dúvida que eu tinha. Obrigada. E a sua era do 1 mesmo, meu bem? A minha era sobre a apresentação, porque como eu imaginei, agora eu estou fazendo né? Uhum. Como eu estou fazendo a bom, eu imaginei que seria a apresentação agora, eu só queria que me explicasse quando seria a apresentação do TCC1, que não é Ah, não. agora, é no O segundo semestre, TCC1 né? a gente não apresenta, tá bom? Pelo menos até então, Não, não não, apresenta o TCC1, é só o 2. entendi. Que você tá fazendo né? Que vai entregar a introdução, problema, justificativa. Então, aí o que Isso. acontece? Nessa atividade, você só vai postar no site. Você postando lá no AVA de vocês, já vai computar a nota. A apresentação do TCC vai lá no final, sabe? Quando a pessoa vai apresentar lá para concluir o curso? Sim. Que aí é o TCC2, que é a segunda fase que vocês vão estar desenvolvendo, no momento que vocês vão aprofundar o trabalho. Mas, por enquanto, não tem apresentação. Ah, tá. E agora nessa parte, aí eu tenho que fazer a introdução. Eu já fiz as referências também, bibliografia também. Uhum. Então agora seria só o que mesmo? Ó, você vai entregar tudo que você já entregou, certo? Uhum, Tá aparecendo a sim. tela? Porque toda hora eu mudo, eu não sei se tá no Word. Tá no Word aí? Você vai entregar Não, tudo que você já entregou. Dá para ver? dá. Dá É para o ver modelinho. o modelinho. O modelinho, perfeito, isso mesmo. Então, aqui, você vai entregar a capa. A capa você já deve ter feito, então ela já está pronta. A folha de rosto, que também deve estar pronta. Então, aqui vocês vão colocar tudo em preto, né? Vão colocar o nome do curso, aonde vocês estão fazendo. Então, Faculdade de Anhanguera, quem que é o seu tutor, quem que é o seu orientador. Vão Essa atualizar o parte sumário. Já está essa parte já pronta. está feita, já está pronta. Perfeita. Então, aí agora vai escrever a introdução, A certo? introdução também já está, já, Já está já, já pronta. está pronta. Então, maravilha. Aí, problema, você já entregou. Objetivos específicos, a justificativa, fundamentação teórica. Sim. Isso daí já está tudo prontinho. Você só vai acrescentar a correção que o tutor pediu. Metodologia. Ah, então, é isso que eu tinha bastante dúvida, era sobre isso, porque o que ele me pediu para corrigir é que eu coloquei uma citação e embaixo não coloquei a referência. Só isso, no caso. Então, o seu trabalho está praticamente pronto. O que que você vai ter que fazer? Colocar tudo na BNT e fazer a correção que o seu tutor pediu. Entendeu? Entendi, então. Essa terceira fase é um pouco mais leve, porque praticamente o seu trabalho está pronto. Nossa, eu estava aqui sofrendo sem saber bem o que estava querendo. Mas agora já está tudo certo. Obrigada, Carol. Deu para dar uma clareada? Sim, deu. Então tá ótimo. Dá para pôr a mão na massa, se só falta isso, consegue postar ainda hoje. Eu vou fazer isso agora. Perfeito. Obrigada. Qualquer coisa, só dá um berro aqui. Tá bom, então. Obrigadão. Nada, meu bem.
Pessoal, Carol, deixa eu te TCC1, fazer uma pergunta. pode falar. Que eu recebi só, eu estava vendo agora a correção do trabalho e ela só me corrigiu uma coisa na referência. E disse assim que na referência não leva numeração, porque eu coloquei 1, 2, tipo, sabe? Não, eu não tinha visto Ah, isso quando você me mandou, desculpa, mas a referência ela não leva numeração. A referência só eu vai só. levar numeração quando você faz daquele jeitinho. Da primeira vez que você fez o texto, que você tinha colocado 1, 2, 3 lá no meio do texto. Ah, e é verdade. Então, Entendi. nesse Porque caso, acho. não leva. Ah, beleza. Então só Aí, retirar nesse os numerinhos. caso, você tem que pôr em ordem alfabética. Você Sim. Não, retira os está números e põe na em ordem ordem alfabética. alfabética, mas tem os números. Então pode tirar os números, Então tá bom, obrigada. tá bom? De nada. TCC1, pessoal, dúvidas? Senão a gente vai para o TCC2. Então, vou passar para o TCC2. Eu acho que temos aí alguém que está no TCC2. Vamos começar então. TCC1 a gente finalizou. Vou passar aí para vocês o cronograma do TCC2. Deixa eu só compartilhar a tela. Cronograma do TCC2. Meninas que estão aí, alguma dúvida em relação a isso? Então, vocês já fizeram atividade 1, atividade 2 e agora vou entregar a atividade 3. O que é a atividade 3? A atividade 3 é o corpo do trabalho todo. Então, agora vocês vão dar o suspiro da graça de estou livre. Vocês vão entregar todo o trabalho de vocês, certo? Então, vocês têm aí até o dia 5 para finalizar o TCC de vocês. Então, vocês vão entregar a monografia completa, ou seja, tudo que se pediu, mais a correção do tutor. E vocês vão ter também a apresentação. Fui orientada que a apresentação de vocês, a defesa de vocês, vai ser pelo Microsoft Teams também, então também vai ser online, já vão se preparando em relação a isso. Mais orientações vão chegar, então provavelmente seja o coordenador do curso, o Everton, junto com os professores da enfermagem, e estão organizando a banca avaliadora de vocês. Por isso que eu solicitei aqueles dados, vocês lembram? Gente, me enviem aí o horário que vocês têm, o tema do TCC, nome completo, curso e o semestre. Lembra que eu pedi no grupo? Então, isso eu estou fazendo um compilado de dados. Quem ainda não me enviou, por favor, me envie, que eu estou passando para o professor Everton e ele vai organizar a banca para vocês. Então, como vai ser a defesa de vocês? Pelo Microsoft Teams, vai ser uma defesa online. Dúvidas quanto à defesa? Não. Oi, Oi, Carol, eu tenho uma dúvida. diga, meu bem. Deixa eu te perguntar, vai ser pelo Microsoft Teams, né? Sim. E o caso, assim, do PowerPoint, é que eu não sei Então, muito bem. essas orientações ainda vão chegar ainda, tá? A gente ainda está esperando, eu estou esperando mais orientações. Assim que ele liberar alguma coisa, eu lanço lá no grupo para vocês, ou ele mesmo entra em contato com os representantes, certo? Eu sei, o que a gente sabe é que vai ser pelo Microsoft. Como vai ser, se vai ser vocês apresentando algum banner, se vai ser alguma coisa, eu ainda não sei informar. Mas assim que eu tiver essa informação, eu já passo para vocês. Tá bom, Tá bom? tá. Mais alguma dúvida em relação a isso? Não. Não? Então tá bom. Assim que eu tiver, eu já passo para vocês. E aí, gente, vocês têm aí envio do arquivo para defesa, então é até dia 15. Período da realização das bancas até o dia 19, período do lançamento da pontuação até o dia 22, e também se encerra ali no dia 25 de junho. Essas datas, elas estão né, dispostas desse jeito. Caso sofram alguma alteração, avisa para vocês. Os melhores trabalhos, eles vão ser publicados no site institucional, ou seja, os melhores trabalhos, eles serão publicados para todos da faculdade, para que possam ver e ler, tá bom? Também funciona da mesma forma até as 23 horas e 55 minutos. 23 horas e 56 minutos, você perde o prazo
da atividade e você perde a chance de finalizar o seu TCC, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a pontuação, né? O que vai a pontuação. Então, uma nota TCC2, perfeito. Aqui, gente, você tem que apresentar todos os conteúdos desenvolvidos na atividade 1 e 2 e os elementos pré-textuais e pós-textuais, certo? Só que, além disso, você vai ter que colocar as suas considerações finais. O que são as considerações finais? É aquilo que você chegou ao realizar o seu trabalho. Olha, foi possível analisar que tal objetivo lá, sei lá, vamos pensar no aleitamento materno. Foi possível analisar que o incentivo ao aleitamento materno exclusivo melhorou a visão da mãe em relação a alimentar o seu filho. Por exemplo, isso. Você vai fazer um desenvolvimento das conclusões que você chegou ali no seu trabalho, certo? Então, você tem as considerações finais. Se você conseguiu identificar os objetivos propostos ou não. E se você conseguiu ali atingir, se não conseguiu, então aí você vai criar uma análise com as suas palavras, são as suas considerações finais. Depois a gente vai ter a atividade 4 de defesa. No AVA, deve enviar a versão final de sua monografia em formato PDF. O que vai acontecer? Você vai ter todas as correções. Atividade 3 continua enviando no Word. Quando abrir a atividade 4 lá, que é a defesa, vocês vão enviar em PDF, certo? Por quê? Porque não tem nenhuma alteração de formatação. Todo o trabalho editado na BNT. Por favor, não se esqueçam disso. E aí a gente tem aqui as etapas. Atividade 1 foi pontuado aí até 1000 pontos. Atividade 2, até 1000 pontos. E atividade 3, vocês conseguem até 4000 pontos. Então, o total dessas atividades é um total de 6000 pontos. E aí vocês têm mais uma atividade que vai acrescentar aí 4000 pontos, que é a atividade de defesa. Dúvidas na pontuação? Então, vamos lá. Quem me perguntou, né? Não me lembro, acho que foi a Ariadne que falou, né? Que fez a atividade 1. Meu bem, como que vai funcionar? A atividade 1, você pontuou até 1000 pontos, certo? A atividade 2, se ela não foi entregue, então você zerou essa atividade. E aí você pode pontuar mais 4000 pontos, certo? Com a atividade 3 e apresentar a defesa com mais 4000 pontos. Então, o seu trabalho vai ter um total de 9000 pontos. Então, você consegue finalizar o seu TCC. Dúvidas? Não. Deu para entender certinho? Então, agora você... Mas aí, como que você vai entregar a atividade 3? A atividade 3 você vai ter que entregar. Mesmo que você não tenha tido essa correção, você vai ter que criar essa atividade. Então, é a atividade 1 mais a atividade 2 mais a atividade 3, certo? Certo. Ficou claro? Ou tem alguma pergunta em relação a isso? Não, ficou claro, sim. Perfeito. Qualquer coisa, só me interromper. E aí, gente, o de vocês tem mais elementos, tá bom? O de vocês vão colocar capa, folha de rosto, lista de ilustrações, se vocês tiverem, lista de tabelas, se tiver. É obrigatório? Não, não é. Você só vai colocar essas listas se o seu trabalho tiver. Então, aqueles trabalhos que tiverem figuras, tem lista de ilustração. Trabalho que tiver tabela, tem lista de tabela. Trabalho que apresentar sigla, vai ter lista de abreviaturas e siglas. Se tiver símbolo, também vai ter lista de símbolos, mais o sumário. E depois os elementos textuais, é tudo aquilo que vocês desenvolveram ao longo do trabalho. E os pós-textuais,
referência, glossário, apêndice, anexo e índice. Então, o apêndice é aquele material que você baixa e você oferece alguma modificação. Anexo é aquilo que você não tem essa modificação. Glossário é o significado, como se fosse tipo um dicionário em ordem alfabética, as referências que você utilizou para o trabalho e o índice, se precisar, certo? Carol, mas eu não sei fazer isso. Eu vou mostrar o modelinho. Eu vou mostrar um modelinho para vocês, certo? Para vocês verem como que é o desenvolvimento. Foi aí para vocês? Foi. Então, aqui o trabalho de vocês. Capa, você já tem. Essa aqui é a folha de rosto, certo? Aqui vai ser a folha da banca examinadora. Vocês não vão preencher ainda, porque vocês não sabem quem é a banca de vocês. Então, a gente vai aguardar a orientação sobre o preenchimento dela, certo? Esses são os elementos pré-textuais. Aqui, você vai colocar uma dedicatória. Carol, é obrigatório? Não. Tudo que é opcional, gente, vocês não são obrigados a colocar. Vocês podem optar por pôr ou não. Quando eu fiz a minha monografia, eu coloquei tudo, porque eu estava dando graças a Deus de terminar meu curso, então eu queria fazer um trabalho com um corpinho muito bonito, mas isso é opcional para todo mundo. Então, dedicatória, opcional. Agradecimento, opcional também. Aí você tem a epígrafe, que também é opcional. É você colocar uma frase que mexa muito com você, que você acha que é bonita, que você quer colocar uma frase que significa na sua vida. Então, é uma frase que você vai colocar, certo? Espera aí que uma colega está tentando entrar. E aqui você vai entrar. Esse resumo é obrigatório. Então, no resumo, você vai colocar um breve resumo do seu trabalho. Então, ó, de 150 a 500 caracteres, a 500 palavras. O que significa isso? Eu vou ensinar vocês verem. Quando você faz um resumo, você quer saber quantas palavras tem? Aqui embaixo, conseguem ver? É o total de palavras que tem no trabalho de vocês. Então, vocês colocam aqui, seleciona. E aqui eu vou ter, era para ter o total de palavras, não entrou. Aqui, ó, 69 palavras. Certo? Então, aqui eu tenho 69 palavras. O resumo de vocês deve ter de 150 a 500 palavras. Mais que isso, não deve ter. Cris, eu estou no TCC2, já que eu te atendo, tá bom? E as palavras-chave? O que são as palavras-chave? As palavras-chave são aquelas palavras que vocês usaram para pesquisa. Vamos supor, eu falei ali do aleitamento materno. Aí eu coloquei aleitamento materno, nutrição infantil, nutris. Coloquei ali algumas palavras que me fizeram chegar à pesquisa do meu texto. Que aí, se alguém for pesquisar o seu trabalho, pode encontrar por essas palavras também. Deu para entender? O resumo, gente, é para falar um pouquinho de tudo. O resumo tem que falar um pouquinho do quê? Da sua introdução, do seu desenvolvimento, das suas considerações finais. Então, você vai ter um tantinho de tudo, certo? Deu para entender o resumo? O que é para ser feito? Só o TCC2, certo? E o abstract, o que é o abstract? Ele é o seu resumo em inglês. Então, você vai escrever o seu resumo em português e vai traduzir ele para o inglês. Inclusive, as palavrinhas-chave, que são as keywords, ok? Dúvidas, vão me parando. Lista de ilustrações. Você só vai usar se tiver imagens no seu TCC.
Ah, eu tenho só uma imagem, Carol. Precisa? Sim, se tiver só uma imagem, tem que colocar a imagem. E como que funciona? Você vai colocar figura 1. Qual é o nome dessa figura? Tipo, mãe amamentando. Exemplo isso, tá? Não que vocês vão colocar isso no trabalho de vocês. Está encontrada ali na página 20. Então, vocês vão colocar a figura e aonde essa figura se encontra. Qual é a página? O mesmo vai acontecer com os demais. Então, lista de tabela, se tiver. Lista de quadros, se tiver. Lista de abreviaturas, se tiver. Então, não são obrigados esses elementos pré-textuais. Eles são obrigatórios quando você tem no seu trabalho. Dúvidas? Não? E aí, você tem o sumário, que é ali onde tá cada título, cada subtítulo do seu trabalho, que é o que vocês já têm. Então, isso daí já está pronto. Introdução, ela já está pronta, que já foi corrigida lá nas atividades anteriores. Os capítulos 2, né? Capítulo 1, 2 e 3, que são os objetivos, vocês desenvolveram os objetivos em cima do... Vocês desenvolveram esses capítulos em cima dos objetivos. E depois desses capítulos, aí vocês vão ter, então, o quê? As considerações finais. Então, você escreveu, desenvolveu cada capítulo e chegou nas considerações finais, que será escrita aí com as suas palavras. O que você encontrou? Então, aqui tem uma exigência aí de pelo menos 3 parágrafos. Cada parágrafo deve ter mais ou menos 4 linhas. Na verdade, o mínimo de 4 linhas para mais. Então, não é uma consideração que, deu tudo certo. Não, você vai embasar no que você fez no seu trabalho para você escrever essas considerações, certo? E depois você entra com as referências que você já fez. Carol, deixa eu só perguntar para Pode você. perguntar, meu bem. Aquelas, como fala, anotações de rodapé, elas Sim. entram quando? Você tem anotações de rodapé? Mas elas entrariam para, no caso de um exemplo, assim, por exemplo, ai, meu Deus, como que eu vou explicar isso? De um outro autor ou de um outro trabalho já feito ou não? Ela não entra assim. Então, eu acho que vai depender muito do trabalho, do texto que você vai fazer. Por exemplo, quando você pega livros, tem anotações de rodapé que falam ali, por exemplo, você falou de um trecho de um livro lá nesse livro. Aí lá embaixo tem uma anotação de rodapé falando a página, qual é o livro, quando foi publicado, ou o significado de alguma palavra. Então tem que ver em que momento isso vai ser colocado. Aqui na monografia, você não teria uma anotação de rodapé, porque você está citando tudo e depois você está referenciando. Então, o ideal é você tentar colocar dentro das citações o que você precisa. Você tem outra forma dentro da monografia, entendeu? Ah, sim, entendi. Esclareceu a dúvida? Sim. Então, maravilha. E aí, gente, depois das referências, vocês colocam se tiver apêndice, se tiver anexo, que é bem no final mesmo de tudo do trabalho. Beleza? Dúvidas quanto ao TCC2? Carol, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Em questão de tabela, por exemplo, se eu acabar desenvolvendo um modelo de uma tabela que pode ser usada em unidade X de saúde para X questão do problema, ele pode entrar no TCC, porque daí ele não seria uma revisão bibliográfica. Oi, Isa. Eu tô numa reunião. Peraí. O que acontece? Quem perguntou, desculpa? Oi, Ariadne. Ariadne, como que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma. Se você criou essa tabela, você criou essa tabela em cima do quê? Se você criou essa tabela em cima de autores que você colocou, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai elaborar essa tabela em cima de algo que você fez e então você vai colocar elaborado pelo próprio autor. Ah, tá, mas aí seria válido, né? Seria, mas depende dos dados que você colocar. Esses dados é de revisão?
Sim, seriam os dados levantados de acordo com o X de artigos estudados, né? Uhum. Mas ele seria levantado a partir disso, a partir das necessidades. Ele é válido sim, essa tabela é válida. Você coloca elaborado pelo autor, aí vai depender do tutor. Vai que o tutor fala, olha, tira essa tabela ou mostra alguma coisa, aí você faz uma correção de acordo com a recomendação do tutor. Mas até onde eu saiba, ela é válida. Vai depender se encaixa ali o que você está me dizendo, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Professora, De nada. Quem está perguntando? Michele? isso, tudo Pode bem? Bom falar, dia. Michele. Tudo, bom dia. Uma colega acabou de falar sobre o livro, como citar o livro no artigo, no trabalho. Eu queria saber assim, eu estou citando um livro do Brunner, falando da anatomia um pouco da próstata do homem. Como que eu poderia estar citando ele? Eu só coloco Brunner e o ano, pode ser direto Eu não no final conheço esse da autor, frase? tá? Eu não conheço Oi? esse autor. Eu não conheço esse autor. O nome dele completo é qual? Qual é o último nome dele? É Brunner Eu não mesmo? estou com ele aqui aberto, se eu não me engano é Medina. Então, quando pegar o último nome, então se for Certo, Medina, aí você vai colocar Medina, vírgula, o ano. Mas se for só um autor, aí você coloca assim. Se for dois autores, aí você coloca autor, ponto e vírgula, autor, vírgula, ano. Até três autores, você escreve todos os últimos nomes na ordem que aparece. E, mais certo. que isso, aí você coloca et, Etial, espaço, né? isso. Isso, Aí no ponto, final, vírgula ponto, vírgula, o ano. No e o final ano. do trabalho, você vai colocar em maiúsculo. No começo do trabalho, por exemplo, no começo ou no meio, de acordo com Medina, de acordo com fulano, segundo, aí você vai colocar Medina, que nem a gente escreve o nosso nome, a primeira letra maiúscula, certo? E o resto minúscula. Abre parênteses, o ano e fecha parênteses. Deu para Isso se entender? fosse uma citação direta. Pode ser indireta ou direta. O que vai Pode acontecer? usar Vai dessa depender de forma. Pode, porque aí o que você vai colocar? O que vai mudar? Quando você fizer uma citação direta, você tem duas opções. Até três linhas você põe entre aspas dentro do texto, que significa que você está citando igualzinho. E aí você tem que colocar o quê? O autor, o ano e a página, Certo. certo? Se for indireta, aí você não precisa pôr a página. Aí você tem um outro modo de fazer a citação direta. Você tem a forma de fazer uma citação direta de um parágrafo todo. Então, vamos supor, vai dar 4 linhas, 5, 10, acima de 3 linhas, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros, Sim. colocar ela 10, né, o tamanho da letra 10, e um espaço entre as linhas 1. Então, vai ficar aquelas letrinhas pequenininhas no Maior cantinho. que o texto. Deixa eu... Entendi. Deu para entender? Eu vou ver se eu tenho uma aqui para Entendi. mostrar para você. Posso perguntar mais uma coisa? Claro, esse é o momento, meu bem. Pode perguntar sim. Tá. No caso, eu tô citando lá na minha metodologia as fontes que eu fiz a pesquisa. Uhum. E eu posso colocar assim que a minha base de pesquisa também foi em livros da faculdade? Pode, você pode colocar assim, não precisa nem colocar onde você achou esses livros. Pode colocar em livros. Em livros. Em livros, pode colocar em Ah, livros. que Não ótimo. precisa mencionar onde está encontrado esses livros. Pode colocar que foram livros. Ah, então Livros beleza. didáticos, certo? Ou se você tem algum tema específico, você é da enfermagem, não é? Sim, Qual é o o seu meu tema? tema é prevenção do câncer de próstata pelo enfermeiro na atenção básica. Então vamos supor, foram levantados em livros que abordassem o tema da saúde, em livros de saúde que abordassem próstata, por exemplo, tá? Entendi. Pode ser uma coisa. Eu vou mostrar uma citação para você ter uma ideia. Esse aqui é o trabalho da minha mãe, Tá ok. mas não tem nada a ver assim com a área de vocês, dela é psicologia, mas a citação dá para ter uma ideia. Sim, é um exemplo, né? Isso. Foi a Obrigada. telinha? Peraí.
Eu vi. Então, aí o que que acontece? Aqui, ó, ela fez uma citação direta no final, né? Sim. Ela colocou aqui, terminou o parágrafo e ela quis fazer uma citação direta. Então, ela deu um espaço, deu o recuo aqui. Como que eu faço esse recuo? Vamos supor que o meu texto esteja aqui. Eu venho aqui no meu mousezinho e coloco no 4, tá vendo? Uhum. Passei o 4, aí vou diminuir essa letra, só que aqui pegou o tamanho de cima, ignora ali em cima, senão eu não Tranquilo. consigo mostrar para vocês. E venho aqui entre espaços. Então, ele vai ficar um texto um pouquinho menor comparado ao de cima, certo? Certo? Aí aqui embaixo volta. E aí, só que Isso aqui ele daí é está quando 11. é direta, né? Esse aqui é quando é direta, mas é tamanho 10, não é 11, vai ficar um pouco menor. E aí, o Tá. que que vai acontecer? Deixa eu só voltar ao jeito que tava, que aí não sai e você consegue ver melhor. Aqui, ela não colocou nada antes. Então, ela colocou o autor no finalzinho. Então, Menezes é tchau, ponto, vírgula, o ano, vírgula, e a página onde ela pegou essa citação. E aqui embaixo tem um outro tipo de citação que ela fez direta também. Só que aqui ela fez diferente. Ela não citou no final, ela citou no início. Então, de Sim. acordo com Neto, vírgula, ano e a página, 2 pontos. Entendi. Deu Então para tem esses entender? dois jeitos para citar. Sim, tanto a direta quanto a indireta. Aí vai depender do quê? Da fluidez do seu texto. Por exemplo, acabei de ver um erro aqui, tá faltando parênteses. Aqui, Coutinho e Lax, então é um autor, aí ela escreve, e até aqui ela referencia Coutinho, e depois ela muda para Garcia. Então, quando você faz, isso aqui é tudo indireta, tá? Então, quando você Tá. faz um comecinho antes, então você vai colocar conforme, segundo ou o autor, e fica tudo em minúsculo, com exceção do primeiro nome, e o ano em parênteses. E no final você coloca tudo em parênteses maiúsculo. Certo. Deu para Isso entender é a tudo diferença? indireta, né? Ela só queria ressaltar que esse autor estava citando isso. Exatamente, tudo indireto. Então você consegue fazer os dois, certo? O que vai mudar é o modo como você vai fazer. Se esse aqui fosse apenas 3 linhas, ele ficaria assim, ó. Aí você Ah, tá. coloca Entendi. entre Aí não teria o parênteses, recuo. não teria o recuo. E ele fica no meio do texto, entre parênteses e do mesmo tamanho da letra. Então, tamanho Entendi. 12. Certo? Certinho, professora. Obrigada, viu? Seu? Entendi. Maravilha. Mais alguma dúvida? Não, Então tá ótimo, Michele. Qualquer coisa dá um grito. com certeza. Vou continuar assistindo a aula. Então tá bom. Cris, você chegou depois. Tem alguma dúvida específica ou você vai ficar só com o link mesmo? Não, eu entrei atrasada, né? Eu não tenho dúvida. Eu queria só ver o que foi falado, mas eu perdi o horário de entrar. Aí você vai postar, não tem problema. Ah, é? Então tá bom. Caso você tenha alguma dúvida, você me avisa. Mas eu vi Tá. lá pela sua comunicação com o tutor que você tá bem adiantada, então pode ficar tranquila. É só uma curiosidade. Na hora de Pode fazer o perguntar. 2, e na hora de fazer o 2, eles também enviam um modelo igual envia no 1? Sim, esse aqui é o modelo, ó. Deixa eu mostrar. Tem o mesmo modelinho, tem tudo muito bonitinho. Ah, tá. Só que o modelo 2 é um pouquinho mais puxado, né? Não foi? Agora foi. Aí é um pouquinho mais puxado, que aí é o momento que você vai aprofundar o seu trabalho. Então tá tudo aqui bonitinho também, que nem o primeiro. Ah, ótimo. Tudo passo a passo, tá bom? Tá bom, então. Mais alguma dúvida? Obrigada. De Não, nada. não. Um Ah, beijo, então. um beijo, meu bem. Eu postando lá, conseguindo carregar, eu já compartilho o link com vocês. Tá ótimo. Obrigada. Tá bom? Nada, meu bem. Edilaine, você entrou agora, tem alguma dúvida específica? Edilaine? Pessoal, vocês têm alguma dúvida a mais?
Eu estou aqui para esclarecer dúvidas. Eu acho que, né, o que eu tinha para falar de datas, do que são os elementos pré-textuais, pós-textuais, o que vocês precisam entregar agora, eu já consegui. Passei data, passei o que tem que ser entregue, o que tem que ser escrito, e aí eu estou aqui para mais alguma dúvida. Tem mais alguma dúvida? Meu já esclareceu. Então, perfeito, Michele. Ariadne, tá tranquila? Tranquilo. Então é isso, então, meninas. Boa sorte. Caso me mandem alguma mensagem, eu vou fazer o possível para responder, mas é que talvez demore um pouquinho. Então, manda talvez para mim, para o tutor quem faz a correção. Sempre preferível seguir a correção do tutor, porque ele que vai pontuar. Mas se eu conseguir ajudar em alguma coisa, eu ajudo, beleza? Certinho, obrigada. Então tá bom, gente. Um beijo, uma boa semana para vocês e um bom final de semana. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Fica com Deus. Amém, vocês também.